O poder da ordem dos exercícios. Uau! Como assim, Eduardo? Mudar a ordem dos exercícios muda alguma coisa? Faz alguma diferença? Vamos ver isso junto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Mudar a ordem dos exercícios muda. Tem aquela frase que a gente ouviu muito, né? A ordem dos fatores não alteram, né? A ordem dos caminhões não alteram a obra do viaduto. Mas aqui, sim, a ordem dos exercícios faz toda a diferença. Então vamos lá, se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também entender sobre a ordem, o poder da ordem dos exercícios, não é mesmo? E aquela pessoa querida que você sabe que faz atividade física, você sabe que treina e talvez não conheça o poder da ordem dos exercícios, compartilha com ela, mas compartilha agora. A ordem dos exercícios, eu nunca imaginei um negócio desse, Eduardo. Pois é, vamos adentrar nesse assunto para destrinchar e entender como que eu posso ter ainda mais resultado no meu treino obedecendo uma sequência dentro de uma ordem dos exercícios. Bacana demais, né? Vamos lá então. É algo simples, tá? É algo simples, não é nada, nossa, super mega complexo. A gente já falou de vários assuntos aqui, a gente falou de intensidade, a gente falou de densidade, tudo isso tem na playlist aí, só olha lá. A gente já falou de vários assuntos, de métodos de treinamento. E a ordem dos exercícios é uma variável do treinamento, uma variável. Eu tenho algumas variáveis do treinamento e uma delas é a ordem dos exercícios. E é incrível, porque, óbvio, né? O leigo, né? Os alunos, eles não sabem disso e não é para saber, não tem necessidade de saber. Me estranharia muito se soubesse, porque é algo muito específico, bem específico e poucas pessoas têm acesso a essa informação, sabem dessa informação. Por isso, eu vou abrir todo o jogo aqui e mostrar como é que é essa questão da ordem dos exercícios. Como eu disse, é simples, é só entender e ajustar os exercícios na ordem adequada. Então, é algo que é fácil de eu fazer. Eu já vou fazer os exercícios, é só eu fazer na ordem adequada e traz resultados incríveis. Eu vou falar por que traz o resultado incrível, porque tem algumas pessoas que não basta falar que traz resultado incrível, tem que mostrar por que traz resultado incrível. Eu vou mostrar aqui, eu vou falar exatamente o que acontece e como acontece. Vamos seguir aqui até o final comigo. Agora, é assim, né? A pessoa ouve aqui, né? A ordem dos exercícios. Vou começar a seguir desse jeito aí que o Eduardo está propondo. Mas tem que ficar claro o seguinte: não é só mudar a ordem dos exercícios que tudo vai acontecer. Por quê? Eu tenho um ambiente propício para que tudo aconteça. Eu tenho que estar treinando com alta intensidade, eu tenho que estar treinando com alta densidade. O que é intensidade? Na sala de musculação, intensidade é traduzido pelo peso. Quanto mais peso, mais intenso. Então eu vou socar peso. Não é sobre isso. Eu tenho que colocar peso com critério. Eu não posso ir aumentando o peso aleatoriamente porque a musculatura responde muito bem, mas o tecido conjuntivo, que é o tendão, por exemplo, não responde tão rápido assim, até porque é menos vascularizado, recebe menos sangue do que o músculo. Densidade é o quanto esse treino é concentrado, quanto tem de intervalo. Quanto menos intervalo, mais denso é o treino. A alimentação, eu tenho que ter uma alimentação adequada, não adianta eu treinar e não me alimentar da forma adequada, eu preciso ter a quantidade exata de proteína para construir músculo, eu preciso ter a quantidade de carboidrato exata para eu ter uma fonte de energia para utilizar para fazer atividade física e não usar a proteína como fonte de energia. Eu preciso dormir, eu preciso ter um sono de qualidade. Eduardo, mas eu deito e durmo, não é sobre deitar e dormir, é sobre ter um sono de qualidade, um sono reparador. Um sono que no dia seguinte eu acordo disposto a fazer o que tem que ser feito.
para recuperar o meu corpo. No sono, eu vou construir massa muscular, eu vou liberar alguns hormônios que são extremamente importantes, ajuda a emagrecer com alguns hormônios que são liberados. Enfim, é um reset do meu sistema como um todo. É importantíssimo o sono. Ajuda a melhorar a dor, melhorar o processo inflamatório. O sono é importantíssimo. Esse é o ambiente que eu tenho que estar para ter resultado. E aí, se eu souber manipular a ordem dos exercícios, vai dar resultado. Mas não é só mudar a ordem dos exercícios que tudo vai acontecer, se não tiver nesse ambiente adequado. Estamos juntos? Estamos na mesma página? Senão fica parecendo um milagre, um pó do pim-pim-pim, vai pim, pronto. Acontece e eu começo a ganhar massa muscular, começo a ter resultado, começo a melhorar meu condicionamento físico, começo a melhorar minha resistência muscular, só mudando a ordem dos exercícios. Não quero que fique essa imagem, porque não é uma imagem verdadeira. Então tá, é uma oportunidade, né? É uma grande oportunidade. É uma oportunidade de eu conhecer uma forma simples e fácil de mudar o meu treino e ter resultado. É uma oportunidade de conhecer essa forma. Conhecer essa variável do treino. Essa variável que faz toda a diferença. Você vai entender quando eu explicar o motivo, né? Faz toda a diferença eu saber o que eu estou fazendo, eu conhecer. Eduardo, mas eu não sou personal, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou profissional da área. Ok, mas minimamente eu tenho que entender o que está acontecendo. Minimamente eu tenho que entender o que está acontecendo. É importante eu entender o que está acontecendo. E eu entendendo o que está acontecendo, é muito mais fácil de eu engajar. Quando o personal fala, olha, faz esse exercício, depois faz esse, eu vou saber o motivo pelo qual é assim. Não vou querer fazer do meu jeito. Eu estou entendendo o porquê. Tem um motivo para ser daquele jeito. Então, é uma grande oportunidade de conhecer essa variável do treinamento, que é a ordem dos exercícios. A ordem dos exercícios faz toda a diferença, faz muita diferença no resultado final. Como eu disse lá no começo, né? Não é como a gente ouvia, né? A ordem dos caminhões não alteram o viaduto, né? Eu ouvia desse jeito. Não, altera, aqui altera, tá? Aqui faz toda a diferença. E imagina só, né? Eu trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 95. Quantas vezes eu falei isso, né? Aqui na VIP, né? Eu estou aqui na VIP. Quem não conhece a VIP é uma clínica de treinamento personalizado. Aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. Estou te convidando. Aqui na VIP a gente faz praticamente uma evangelização dos alunos, para eles seguirem os exercícios na ordem que a gente passa e não na ordem da cabeça deles. Por quê? Porque o aluno não sabe, ele vai querendo fazer do que vai aparecendo na frente, o que está mais fácil, né? O que ele lembrou. Não é assim. Tem uma ordem a ser seguida e tem um motivo para essa ordem. Tem uma aluna, a gente se conheceu há muitos anos atrás, em 2013, num curso de formação em programação neurolinguística. O primeiro curso que eu fiz de programação neurolinguística. E foi muito interessante porque ela é aluna nossa até hoje e ela fala assim, ela chega e já vai se direcionando para um exercício. Eu falo, não, é aquele lá primeiro. Ela fala assim, mas não posso fazer esse? Eu falo, não pode. Tem um motivo pelo qual eu quero que você faça aquele lá primeiro. E a gente vai entender esse motivo. E aí, ela vai, né? Mas virou, mexeu, daqui 2, 3 semanas ela vem de novo querendo mudar a ordem dos exercícios. Tem pessoas que têm essa necessidade, né? De ter uma variação, de ter uma variedade, de mudar, de fazer algo diferente, né? E aí eu posso fazer algo diferente, mas sem mudar a ordem dos exercícios, caso eu tenha programado essas ordens dos exercícios, porque às vezes eu não programei, né? Aqui na VIP a gente não monta ficha de treino, a gente monta um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção ao objetivo dela e às necessidades dela, necessidades que ela trouxe no dia da avaliação e necessidades que eu observei no dia da avaliação. Tem um outro aluno, uma aluna,
que esses dias ela falou assim para mim, mas a ordem faz diferença? Eu falei, faz, total diferença. E a gente começou a conversar, uma aluna até recente aqui, né? E a gente começou a conversar, ela me contou o quanto ela já foi do fitness, né? O quanto ela já treinou pesado. E ela lembrou, né, de uma academia que tinha aqui em Campinas, e há muitos anos atrás, eu era moleque, né? E eu lembrei da academia que ela falou, falou que fazia atividade física lá. Então, assim, como eu disse, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 95, várias pessoas já me questionaram sobre isso. Várias! Mas não pode, eu posso fazer do jeito que eu quero, eu não posso fazer do jeito que eu quero. Tem um aluno que eu estou acompanhando e ele segue certinho. Sabe aquela pessoa que segue à risca tudo? Ele pergunta antes, posso ir naquele lá já? Posso fazer isso? Posso fazer aquele? Ele sempre me pergunta antes e eu vou direcionando na ordem que eu quero. O resultado que esse cara teve, óbvio que não é só a ordem dos exercícios. Eu venho ciclando o treinamento dele. O que é ciclando? Quem não sabe, né, tem aí também na playlist falando sobre isso, não especificamente sobre ciclagem de treino. Tá aí um bom tema para eu falar. Eu venho ciclando o treinamento dele, né, subindo o número de repetições, baixando o número de repetições, ou seja, o volume de treino, né? O volume é a quantidade de treino. Eu venho subindo e descendo o volume com ele, subindo e descendo a intensidade com ele, e ele vem tendo uma resposta muito bacana, incrível. Eu, assim, nos últimos tempos que eu venho acompanhando ele treinando, que antes era com outros personagens, eu não vi essa resposta que ele está tendo agora. E eu atribuo isso também, principalmente à ciclagem do treino. Mas é interessante porque ele segue certinho a ordem dos exercícios. E tá aí, o resultado é visível, né? É visível. Tem uma aluna, já uma senhora, e eu troquei o treino dela esses dias. E ela chegava, ela era apressada, acelerada, ela já ia pegando peso, já ia catando peso, já ia fazendo aqui, né? Nem era esse exercício que era para fazer o primeiro, mas ela, quando você olhava, ela já estava fazendo, né? Aqui na VIP a gente atende mais de uma pessoa por horário, é um atendimento em grupo, né? Então às vezes você dá uma piscada ali, quando você voltou ela já estava fazendo o exercício da cabeça dela. E aí, agora eu troquei o treino dela e coloquei ela certinho na ordem que eu quero que ela faça. E aí o último treino, né, foi sexta-feira, né? Hoje eu estou gravando o vídeo aqui no domingo, foi sexta-feira agora, e ela falou assim, você trocou a ordem, né? Tem que fazer nessa ordem. Eu falei, tem que fazer nessa ordem. Para ir educando, né, e evangelizando esse aluno que existe uma ordem a ser seguida dos exercícios. Não é aleatoriamente, não é da cabeça que eu vou fazendo do jeito que eu quero. É muito interessante isso. E quem me acompanha sabe. Eu faço meu treino de musculação de segunda e de quinta. Toda segunda e quinta, exceto exceções assim, né, extraordinárias, eu faço meu treino de segunda e quinta. E eu tenho lá, né, quem acompanha vê, eu faço bloco 1, bloco 2, bloco 3, tudo dividido aqui, né? Então, bloco 1, eu faço a parte da frente da coxa, a parte de trás da coxa e glúteo. Eduardo, mas homem treina glúteo? Ô, se homem treina glúteo! Lá embaixo, no agachamento, lá embaixo. Quando eu estou lá embaixo, se eu não tiver glúteo, não sobe. Não sobe, tá? Lá embaixo, a exigência do glúteo, né? O recrutamento da musculatura do glúteo é muito alta. Se não tiver o glúteo trabalhado, não sobe. Só isso, só não sobe, tá? Então, só aí já tem uma grande importância. Para pedalar na subida, para pedalar no clipe, para correr na subida, enfim. O glúteo é um músculo muito importante. Para levantar de um banco mais baixo, do vaso sanitário. Então, é muito importante. Mas vamos lá. Bloco 2, abdômen e panturrilha. Bloco 3, eu faço peito, costas, ombro, que é esse músculo aqui. Trapézio, que é esse músculo aqui. São dois músculos distintos. Exercícios distintos. Treinos distintos, e aí bíceps, que é esse músculo da frente do braço, e tríceps, que é esse músculo de trás do braço, o músculo do tchau, né? E aí eu tenho uma ordem para seguir no treino, né? Óbvio que eu que monto meu treino, mas eu tenho uma ordem para ser seguida, e eu sigo certinho a ordem dos exercícios. E uma das estratégias de mudança de treino é mudar a ordem dos exercícios. Estou contando essas histórias para mostrar o quê? O aluno não entende. O leigo, ele não sabe como que faz, como que deixa de fazer. Nós,
como especialistas, é que temos que mostrar o caminho para o aluno. Eduardo, mas eu vou fazer os exercícios de qualquer forma, porque a ordem? Aí começam as desculpas, e eu ouço essas desculpas. Os alunos dão essas desculpas para mim, eles vêm com essa argumentação. Eu não vou fazer os 2 mesmo? Eu não vou fazer os 3 mesmo? Eu não posso fazer da ordem que eu quiser? Não. Mas eu vou fazer de qualquer jeito todos eles? Sim, mas tem uma ordem para ser seguida. E aí é a hora do especialista ser firme, não deixar o aluno fazer do jeito que ele quer. Mas eu nunca prestei atenção nisso. Sempre treinei e fui treinando, nunca prestei atenção nesse negócio de ordem dos exercícios. Nunca prestei atenção. E sempre tive bons resultados. Então, se tivesse uma orientação em relação a essa variável do treino, que é a ordem dos exercícios, teria ainda mais resultado. Porque a ordem faz toda a diferença. Nós ainda não falamos os porquês, os motivos, mas nós vamos falar. Aguenta aí que nós vamos falar. Na hora que eu estiver mostrando os exercícios, vai ter uma parte prática. Eu vou mostrar aqui alguns exercícios e as ordens dos exercícios. Vai fazer toda a diferença. Então, ok, que bom que teve resultado. Quer dizer que tem uma boa genética, se alimenta bem, tem um ambiente propício. Agora, se a gente ajustar a ordem dos exercícios, ainda vai ter ainda mais resultado. Mas dá trabalho demais isso aí, ficar cuidando da ordem dos exercícios, dá muito trabalho. Quando eu quero fazer um negócio de acordo, quando eu quero fazer algo planejado, quando eu quero fazer algo organizado, realmente dá um pouco mais de trabalho. Agora, quando eu quero fazer aleatoriamente, aí não tem trabalho, porque aí eu não preciso prestar atenção em nada, eu faço do jeito que eu quiser. Não é mesmo? Então, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer assim com essas desculpas, Tirar essas desculpas da frente para poder andar de fato na direção dos objetivos, que é ter resultado. Porque as pessoas, elas vêm fazer atividade física, elas querem ter resultado, elas querem emagrecer, diminuir a barriga, melhorar a massa muscular, melhorar a resistência, poder subir um lance de escada e não chegar lá em cima esbaforido, pegar uma compra do supermercado, pegar uma criança no colo. A pessoa quer resultado, é a recompensa pela dedicação de energia, pela dedicação do meu tempo, pelo investimento que eu estou fazendo em dinheiro para ter esse resultado. Então, ninguém vem fazer atividade física de bobeira. Mas tem as pessoas que gostam de atividade física. Sim, tem as pessoas que gostam. Mesmo as pessoas que gostam, elas querem ter um resultado, elas querem ter uma recompensa por isso. Então não é de qualquer jeito. E para eu ter essa recompensa, se eu ajustar a ordem dos exercícios, vai acelerar muito esses resultados. Aí a pessoa ouve isso e ela fala assim, já entendi. Tem que ter uma ordem, Tem que seguir uma ordem dos exercícios. Eu vou fazer lá extensora, flexora, agachamento e leg press. Então, não é assim de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma ordem para fazer esses 4 exercícios. Sim. E aí, ela pega da cabeça dela. Eu vou começar por tal exercício e ela inventa um motivo. Porque é mais pesado, porque eu canso mais. Eu já ouvi isso também. Eu vou começar pelo que eu canso mais. Não necessariamente é a ordem adequada. E outra coisa, eu falei aqui que a gente não monta ficha de treino, A gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica. Em cada fase do programa, os exercícios eles mudam de ordem e tem um motivo para isso. Então, eu preciso ter realmente um especialista me acompanhando, mostrando qual que é o caminho adequado. Mas a pessoa ela acha que ela pode resolver isso sozinha. Então ela vai lá e cria da cabeça dela uma ordem para os exercícios, que não necessariamente é uma ordem adequada. Ou ela começa a procurar informações na internet sem base nenhuma, informações desencontradas, monta um Frankenstein para criar uma ordem para fazer o treino dela. Eduardo, mas eu estou aqui na internet pegando informações com você. Sim, quando você for pegar informação com uma pessoa, sabe o que você faz? Vê quem é essa pessoa, qual que é a base que essa pessoa tem para falar sobre esse assunto. Não vai pegando informação assim aleatória, sem saber com quem eu estou falando, quem está passando essas informações, que base que essa pessoa tem para me passar essas informações. Não vai consumindo assim de qualquer jeito.
Então, nesse ponto que a gente está aqui agora, eu acho que seria interessante a gente já ir para a prática. A gente já está aqui, né? Já está aqui, vai ficar mais fácil. Então, vamos para a prática. Vamos ver acontecendo aqui o treino, né? Como é que é a dinâmica aqui dos treinos? Como é que eu faço aqui os treinos para a ordem, né? Para ter a ordem dos treinos, para ter resultado. Vamos ver isso juntos? Óbvio, não conheço ninguém aqui, não fiz avaliação em ninguém, não sei o nível de treinamento de ninguém. Tem gente começando, tem gente no meio, tem gente que já está muito avançado no treino, todo mundo misturado aqui assistindo, né? Então, não é específico para ninguém. O que eu vou mostrar aqui é uma forma de fazer e eu vou explicar o porquê da forma. Por que a gente faz desse jeito e por que não faz do outro jeito? Vai ficar bem claro o motivo que eu devo seguir essa ordem ou aquela outra ordem, né? Não é da cabeça, não é aleatório, é baseado em ciência e baseado também na experiência que eu tenho aqui, ó, skin in the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato, usando metodologias de treino que eu uso primeiro em mim e depois que eu vejo o resultado em mim eu começo a utilizar com os alunos. Sempre foi desse jeito. Então, eu vou mostrar, né, algumas formas aqui de manipular essa ordem dos exercícios. Vamos então parar de conversa e vamos para a prática. Bora comigo? Então vamos lá. É para lá, nós vamos começar lá na extensora. Bora! Agora nós vamos ver um mini circuito. Então, pensando que a gente já falou de local em geral, isso é bem geral, porque eu vou fazer um exercício para um músculo, um exercício para um outro músculo, um exercício para um outro músculo. Eu posso fazer um mini circuito local? Posso, mas não é o que eu vou mostrar aqui agora. Então, a gente vai começar com a extensora, que é para a parte da frente da coxa. Então, vou lá. 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que eu fiz 10 repetições, ou que foram 30 segundos aqui. E aí, agora eu vou lá para o próximo exercício, que é para o peitoral. E aí eu vou variando. Vou ter essa variação de exercício, cada vez dando ênfase para um músculo. Então vem aqui agora. Vou fazer um crucifixo. 3, 4. Vou imaginar que eu fiz 10 repetições ou que eu fiz 30 segundos. Então, ó, usei o músculo da frente da coxa, usei o músculo peitoral. Agora, eu vou fazer ali um abdominal. Então, eu vou deitar aqui para fazer um abdominal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos imaginar que eu fiz 10 repetições ou que eu fiz os 30 segundos, que é desse circuito, desse mini circuito que eu estou fazendo. E aí eu vou para a flexora agora. Então eu vou deitar aqui e vou fazer o exercício para a parte de trás da coxa. O ideal é que os pesos já estejam todos preparados para eu não perder tempo montando peso na hora. Então vou lá, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos continuar. Que eu fiz 10 ou que eu tenha feito 30 segundos. Vamos lá de novo. Agora a gente vai para outro músculo. Vamos fazer o músculo do ombro agora. Então eu cheguei lá, e aí é o que eu falei, o ideal é que eu já esteja com todos os pesos montados. Se eu vou usar 2 pesos diferentes, um para o crucifixo e outro para o desenvolvimento, eu vou ter 2 pesos. Vou lá, 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que eu fiz 10 repetições ou os 30 segundos que a gente está falando. Então, ó, esse é um mini circuito. Trabalhei parte da frente da coxa, trabalhei peitoral, aí eu fui para o abdômen, aí eu fui para a parte de trás da coxa e ombro. Entende? Vou variando os grupos musculares que eu estou trabalhando. Vou alternando por segmento. Estou sendo bem geral. Agora eu vou mostrar uma sequência que é para esse músculo aqui, ó, da frente da coxa. A gente vai dar ênfase nele. Então eu vou fazer a mesma extensora aqui. Então eu vou lá, ó. 1, 2, 3, 4. Enfatizando aqui, ó, o músculo da frente da coxa. Imagina que eu fiz 10 repetições aqui e agora eu vou lá para o leg press, que é essa combinação. Então
a gente fez uma combinação de músculos agonistas e antagonistas. Quando eu fiz crucifixo, crucifixo inverso, agora vai ser agonista, agonista, ou seja, para o mesmo músculo. Então, leg press é para esse músculo também. Então, eu saio de lá da extensora e já venho direto aqui no leg press. 1, 2, 3, 4. Imagina que eu fiz 10, tá? Então, o que acontece aqui? O que é importante entender nesse momento? O conceito de geral e local. Quando eu faço isso que eu fiz aqui agora, extensora com um leg press, eu estou sendo mais local, estou dando uma ênfase local, vai gerar uma fadiga aqui. Quando eu fiz panturrilha e abdômen, alternado por segmento, tem menos fadiga, eu sou menos local, eu sou mais geral. E quando eu fiz o crucifixo inverso, eu estou intermediário entre os dois. Isso é importante da gente entender para poder saber como que eu coloco a ordem dos exercícios. Eu especialista, nós que eu estou querendo falar, nós especialistas, nós profissionais. Saber a ordem dos exercícios para saber como que eu vou atingir aquele aluno, qual que é o meu objetivo com aquele aluno, e aí eu escolho a ordem dos exercícios. Agora eu vou mostrar uma sequência com exercício para panturrilha e para o abdômen, ou seja, são dois músculos bem distantes um do outro. A gente chama de alternado por segmento, ou seja, um exercício é para um segmento, o outro exercício é para um outro segmento. É legal fazer dessa forma quando eu não quero gerar tanta fadiga, não quero ficar localizado ali na região. Então isso faz bastante diferença. Então eu vou subir aqui, né, e vou começar a fazer um exercício para a panturrilha, lá embaixo. Então ó, vou lá em cima, volto ao longo, vou lá em cima, volto ao longo, vou lá em cima, volto a longo, vou lá em cima, volto a longo. Não vou fazer todos aqui, né, mas vamos imaginar que eu fiz 10 repetições. Eu paro de fazer aqui e aí eu já vou transitar para o exercício de abdominal. Então eu vou deitar aqui, ó, e vou fazer o meu exercício de abdômen. E aí eu estou alternando os segmentos. Fiz um exercício para a panturrilha e fiz um exercício do abdômen. E esse é o poder da ordem dos exercícios, de eu saber usar a ordem dos exercícios ao meu favor. Um par de exercícios que eu utilizo com bisete. Um exercício é para o peitoral e outro exercício é para as costas. Então, nesse caso, a ordem dos exercícios é um exercício para a parte da frente e um exercício para a parte de trás, que são dois músculos antagonistas. Por exemplo, o peitoral faz esse movimento e o músculo das costas faz o movimento ao contrário. Então, aqui a ordem dos exercícios é usar um músculo agonista e um músculo antagonista, músculos que fazem movimentos diferentes. Então, vamos lá. Um exercício é esse. Vou fazer alguns movimentos aqui só, né? Então, ó, o crucifixo, tá? Estou fazendo aqui o movimento do crucifixo para o músculo peitoral, para o músculo da frente aqui, ó. Né? Ele tem que fazer força para fechar. Eu abro e o músculo fecha, né? Eu abro e o músculo faz força para fechar. Agora eu vou fazer ao contrário. Então, vamos imaginar que eu fiz 10 repetições aqui e agora eu vou deitar de barriga para baixo para fazer ao contrário. Então, eu vou pegar o peso aqui, ó. Eu vou fazer o movimento ao contrário agora. Né, ó. O peso abaixa e eu faço força com o músculo das costas para subir. O peso abaixa e eu faço força com o músculo das costas para subir. Então, eu estou usando essa musculatura das costas aqui, ó, para fazer o movimento de subida. Contrário do movimento anterior. Então, eu estou trabalhando o antagonista do músculo que eu estava utilizando anterior. Então, essa é uma possibilidade de ordem dos exercícios. Vamos então para outro mini circuito, mas esse mini circuito vai ter uma outra característica. Vai ser tudo localizado por articulação. Então, vamos começar aqui, ó, com o crucifixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que eu fiz 10 repetições ou 30 segundos, que é o que a gente estabeleceu. Solto o peso, viro de barriga para baixo. Vou trabalhar aqui o antagonista. Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que eu fiz aqui 10 repetições ou uns 30 segundos. Agora eu vou fazer em pé. Então vamos lá. Aí eu vou trabalhar aqui, ó.
1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que eu fiz também 10 repetições ou 30 segundos. Eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou imaginar também que eu fiz 10 repetições ou 30 segundos. Então, o que nós fizemos aqui? Fizemos um mini circuito com 4 exercícios, todos localizados na articulação do ombro. O crucifixo inverso, a elevação lateral e a elevação de ombro. Os 4 exercícios localizados na mesma articulação é um mini circuito, é mais local do que o mini circuito anterior, porque o mini circuito anterior a gente estava alternando por segmento. Então esse aqui causa mais fadiga, porque fica localizado na mesma articulação e os músculos trabalham nos mesmos exercícios. Para a gente fechar esse assunto de ordem dos exercícios, Eduardo, e o aeróbio, né? Eu não gosto de chamar de aeróbio, tá? Eu prefiro chamar de cíclico, exercício cíclico. Por quê? Porque são ciclos que se repetem. Então, por exemplo, correr, caminhar, pedalar, nadar, é um ciclo, né? É um ciclo que eu vou repetindo, eu faço o mesmo ciclo, andando, fico fazendo o mesmo ciclo, eu repito o mesmo ciclo, nadando, eu repito o mesmo ciclo. Por que eu prefiro chamar de cíclico? Porque pode ser aeróbio, como pode não ser aeróbio. Vai ter uma ênfase mais cardiovascular. Eu vou enfatizar mais uma resposta cardiovascular. Então vamos lá, só contextualizando, né? Então eu faço primeiro esse exercício cíclico ou faço primeiro o aeróbio? Qual que eu faço primeiro? Qual é a ordem dos exercícios? Eu vou fazer qual é a minha prioridade. Minha prioridade hoje é melhorar o exercício cíclico ou a minha prioridade hoje é melhorar a musculação? Aonde eu quero ter mais resposta? Então eu começo pelo exercício que eu quero ter mais resposta. Porque o segundo, eu vou já estar em fadiga. Então eu vou ter menos resposta. E aí acho que a gente conseguiu dar um entendimento sobre a ordem dos exercícios. Valeu! Voltando então, já vimos aqui, entendemos algumas questões aí sobre ordem dos exercícios, algumas bases, algumas fundamentações para entender porquê da ordem. Ficou claro, né? Espero que tenha ficado claro. Agora é assim, né? Não adianta vir aqui, pega um monte de informação, enche a cabeça de informação e não coloca em prática. Conta no almoço de família, conta no happy hour da empresa e não usa. Não adianta, não vai funcionar. Eu preciso implementar na minha rotina de treino, óbvio, se fez sentido. Se fez sentido, então comece a implementar. Não adianta ficar com todas as informações na cabeça. Eduardo, como é que eu faço então? Como é que eu faço agora? É assim, tem que ter uma metodologia sustentando tudo isso, tá? E aqui na VIP a gente tem uma metodologia que eu criei, que chama TMS, Total Muscular Stretching, que envolve várias questões, né? Não é só treinamento, envolve postura, envolve treinamento, envolve osteopatia, envolve equilíbrio, envolve o condicionamento cardiovascular, enfim, envolve várias questões dentro dessa metodologia, inclusive o que nós estamos falando aqui, que é a ordem do exercício. Então, eu tenho que ter uma metodologia que sustente isso, que sustente eu estar mexendo, manipulando a variável do treinamento. E eu tenho que estar baseado na ciência do treinamento, nos princípios da ciência do treinamento. Princípio, o nome já diz, né? Princípio é o princípio, é o começo de tudo. Então, eu tenho que estar baseado nesse princípio da ciência do treinamento. E a gente tem lá vários princípios da ciência do treinamento. A progressividade, né? De ser progressivo. A individualidade biológica, que cada um responde de um jeito. A especificidade, que o treino que eu faço numa condição não necessariamente vai ser transferido para outra condição. Por exemplo, o que eu faço na corrida não transfere para o pedal. É um bom exemplo, tá? Essa manipulação tem que estar baseado nisso, tem que estar baseado em ciência, tem que estar baseado nos princípios da ciência do treinamento, tem que estar baseado na vivência prática, acompanhando e atendendo pessoas, porque a grande maioria dos nossos alunos aqui, eles fazem 2 vezes por semana, mas deve ter outro personal, outro especialista que tem uma outra experiência com os alunos, que os alunos vêm uma outra quantidade de vezes por semana. E aí, como é que eu faço isso?
Eu utilizando isso 4 vezes por semana, qual que é a resposta que eu tenho? Utilizando isso 2 vezes por semana, qual que é a resposta que eu tenho? Os nossos alunos aqui, 95% faz 2 vezes por semana. Eu faço 2 vezes por semana de treino. Então, eu tenho que adequar tudo isso, entender tudo isso, como que tudo isso funciona, né? E aí, como é que eu faço então? Desse jeito que a gente mostrou, na prática. É desse jeito, né? É ter base e ter essa experiência prática que nós vimos aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar. Porque muitas vezes a pessoa vem, colhe um monte de informação, pega um monte de informação e não usa. E o que nós estamos falando aqui, como eu disse, tem base, não é aleatório, não é da cabeça, tem base biomecânica. Biomecânica é a mecânica, os princípios da mecânica aplicado no corpo humano. Para eu entender por que eu faço aquele, por que eu faço aquele outro, como que eu faço, qual que eu faço primeiro, muitas vezes tem a mecânica ali. Tem os métodos de treinamento, tem livros que só falam sobre métodos de treinamento. Um pouco do que a gente falou aqui. Então, eu vou juntar tudo isso e fazer. Eu vou conseguir fazer sozinho? É provável que não. Por isso, como que eu faço, Eduardo? Procure um especialista. Procure um especialista para orientar. Ele não vai orientar só sobre as ordens dos exercícios. Ele vai montar um programa de treino com ciclagem. Ele vai cuidar do movimento de cada exercício. Ele vai perguntar se eu me alimento, como que eu me alimento, para, se for o caso, perceber que tem algum desajuste, indicar uma nutricionista. No meu caso, por exemplo, eu indico a Lígia Valim. No Instagram, ela está com Valim Lígia. Perguntar como é que é o sono. Perguntar o que eu como antes do treino. Enfim, o especialista ele vai fazer uma abordagem bem global. Por isso que vale a pena ter um especialista acompanhando. Agora, faz o seguinte. Experimenta. Do que a gente mostrou, né, aqui na prática, experimenta. Faz uma experiência. Faz uma experiência com algum desses que a gente mostrou e vê o que acontece. Eu falei como que funciona. Eu falei a resposta. Fazer desse jeito vai acontecer isso. Fazer daquele jeito vai acontecer esse outro. Porque eu sei. Eu sei. Porque, skin the game, campo de batalha, eu faço em mim. Eu faço nos alunos. Eu vejo a resposta que os alunos me contam. Eu vejo a resposta no meu corpo. E eu faço isso desde 95. Agora é a hora de ajustar a ordem dos seus exercícios e começar a ter ainda mais resultados. Me conta aqui, me conta, como é que foi experimentar, treinar dentro de uma ordem dessa que eu mostrei e falei, inclusive eu falei, a resposta vai ser essa, fazendo desse jeito. Comenta aqui para eu saber, comenta, curte aqui, que quando você curte, você vai dar a oportunidade de outras pessoas receberem todas as informações que eu passei aqui. E se você não está seguindo ainda, comece a seguir agora, porque senão você vai perder conteúdos bacanas como esse. E você deve ter pensado assim, cara, fulano tinha que estar aqui vendo tudo isso. Então compartilha com esse fulano agora. Compartilha. Vai. Agora, para de papo. Quando que é o próximo treino? Me conta aí. É hoje ainda? É amanhã? É semana que vem? Quando que é o próximo treino? No próximo treino, já preste atenção e cuide da ordem dos exercícios para ter ainda mais resultado do que já está tendo. Vem comigo, fica a dica. Valeu!